Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo contando um pouquinho pra vocês de como eu comecei a me organizar. Vai ser como um testemunho, né? Um pouquinho da minha história, sobre como eu comecei a me organizar assim que eu casei. Isso é uma pergunta que muitas de vocês me fazem, assim, Grace, como você conseguiu? Como que você começou? Você sempre foi assim? Não? Como é que foi isso? Então eu resolvi parar e vim aqui contar pra vocês. Muito do que eu vou falar eu já falei em outros vídeos, em outros vlogs. Eu até dei várias dicas de organização pra vocês, de como organizar a cozinha, banheiro e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês. Mas eu resolvi parar e contar um pouquinho sobre a minha organização, sobre como eu comecei, pra vocês saberem. E vai que vocês se identificam. E eu digo que tudo depende de você ter força de vontade, de você querer, sabe? A gente tem que parar às vezes e enxergar as coisas com outros olhos. Então eu espero te ajudar, tá? Quando eu era solteira, na minha juventude, na minha adolescência, eu sempre gostei de arrumar as minhas coisas. Eu sempre gostei. Eu trabalhava em um shopping, eu trabalhava direto, de segunda a segunda. E lá eu trabalhava numa livraria. Nessa livraria, gente, eu tava sempre organizando as coisas. Eu não gostava de ficar parada. No começo a gente podia ficar mexendo na internet, eu lembro disso. Depois a gente não podia mais mexer, foi cortado. Esse negócio de trabalho, eles estão corretos, né? Então, a gente não tinha muito o que fazer, gente, eu ficava direto organizando as coisas. Eu lembro que a gente vendia uns itens de papelaria, eu ficava tirando as coisas da prateleira, limpando, colocando no lugar e tudo mais. Então, eu amava fazer isso, a hora passava rápido, era muito legal. Na minha folga, eu tinha uma folga na semana, né? E na minha folga eu fazia isso no meu quarto. Eu amava tirar as coisas do lugar, trocar a cama de lugar. Tinha época que eu e minha irmã dormíamos em beliche, daqui a pouco a gente dormia em cama de casal, daqui a pouco a gente dormia duas camas. Eu tava sempre trocando, tadinha. Quando ela chegava da escola tava tudo diferente o quarto. Eu amava isso. Assim que eu casei, eu queria muito fazer isso na minha casinha, organizar, limpar, tudo mais, e eu fazia isso. Eu só não notava coisas que na minha cabeça, assim, sei lá, não tinha que limpar, parece, sabe? Tipo, eu não sabia de quanto em quanto tempo se limpava uma geladeira, se limpava o vidro da casa. Eu achei que só limpava quando tava sujo. Eu não sabia que você tinha que manter limpo pra não ficar sujo, sabe? Eu não sei se vocês conseguem me entender. Então, assim, eu não limpava a geladeira, eu limpava vidro bem de vez em quando, a folha da janela eu não limpava, varal de cortina eu não limpava, o varão da cortina, né? Eu não limpava, ar-condicionado, não arrastava móveis do lugar para limpar, porque eram coisas que eu achei que não precisava, assim, parece, sabe? Eu acho que na minha cabeça, o manter a casa limpa e organizada era você varrer, passar um paninho, tirar o pó das coisas e tudo mais. Daí o que acontece? Outra coisa também é que quando a gente tá há muito tempo em casa, né? Eu, por exemplo, nos 6 primeiros meses eu não trabalhei fora, eu ficava só em casa. Então, você tá ali no todo dia, né? No seu dia a dia. Você não percebe as coisas sujas, sabe? Quem vem de fora, que entra na casa, percebe, mas você no dia a dia você não percebe a casa suja, não adianta. Então isso também era algo assim que eu não conseguia enxergar que estava sujo, sabe? Que estava desorganizado. Pra mim, eu via que estava sujo quando tinha coisa jogada no chão, toalha no box, esse tipo de coisa eu não gostava, então eu tirava. Sabe, eu ia passando de cômodo em cômodo, tirando coisa do chão, tirando toalha que a gente deixou do dia anterior que a gente tomou banho, tirando louça do escorredor, esse tipo de coisa eu fazia, né? Tirando coisas de cima da mesa. Mas assim, o limpar, o ver que tá sujo, ver que o box tá sujo, ver que a parte de cima do box tá com poeira, mas isso eu não via. Depois disso, depois de um tempo, eu e meu marido a gente começou a brigar por causa disso, né? Eu e o Xande. Por quê? Ele não brigava porque eu não fazia, coisa do tipo. O que ele tinha na cabeça e que demorou pra mim entender isso é que assim, ele chegava em casa, ele enxergava que tava sujo, que tava desorganizado, ele enxergava e quando ele chegava, geralmente eu tava no computador, ou assistindo vídeo, ou então fazendo post pro blog, que na época eu tinha blog, né? Eu ainda tenho hoje, mas na época.
Então, assim, pra ele era assim, poxa, ela tá lá na frente do computador fazendo as coisas e a casa tá desse jeito, sendo que eu tinha o dia inteiro pra limpar a casa e eu não limpava. Então, ele começou a perceber isso e a gente começou a brigar muito por causa disso. No começo, gente, eu não entendi o porquê que a gente tava brigando, eu não entendia o que se passava na cabeça dele. Demorou pra mim entender o que ele queria me dizer, o que ele tava sentindo, porque na minha cabeça eu só pensava assim, ele só quer que eu limpe, lave e cozinhe, ele só quer que eu limpe, lave e cozinhe, ele só quer que eu limpe, lave e cozinhe. E daí eu não vou ter vida, eu não vou fazer nada, blá, 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 blá. Isso ficava na minha cabeça o tempo todo, que eu não era escrava, que eu não era... Porque assim, quando a gente casa, né, quando a gente é solteira, a gente tá acostumada com a nossa mãe fazer tudo isso. Então uma pessoa te dizer que a sua obrigação é limpar, lavar e cozinhar, parece que muitas vezes não entra na nossa cabeça. Então a gente começou a brigar por causa disso. Assim, a gente não brigava direto, tipo, passava um tempo, daí o Alexandre estourava, a gente brigava por causa disso. Eu acho que se na época eu estivesse trabalhando fora, a gente não brigaria. Por quê? Ele na cabeça dele, eu ia estar trabalhando o dia inteiro fora. Então ele não podia ficar me cobrando de coisas que eu não fazia, porque eu realmente não ia ter tempo pra fazer. Mas na época não, eu ficava o dia inteiro em casa, gente. Então eu simplesmente não fazia, porque eu tava fazendo outras coisas que na cabeça dele eram inúteis perto da casa, e hoje eu vejo que ele realmente tinha razão. Demorou muito pra mim entender isso, gente. A gente continuou brigando, eu fazia as coisas, sabe? Eu comecei a fazer as coisas, mas assim, eu fazia contrariada, eu fazia por obrigação. Eu fazia pra ele não brigar, juro pra vocês. Totalmente contrariada, sabe? Parece assim que nem fazia com gosto. Foi onde eu comecei a ler o livro do Gary Chapman, que eu até já falei pra vocês. É esse livro aqui, As 5 Linguagens do Amor. E a gente comprou, logo que eu comecei a ler esse livro, que a minha mente se abriu completamente, que eu já gravei um vídeo contando pra vocês sobre esse livro, eu vou deixar aqui embaixo. Lá nos meus vídeos tá como demonstrar amor ao seu parceiro, algo assim. E foi através desse livro, né? E nesse livro aqui foi onde eu identifiquei como eu deveria demonstrar amor ao meu esposo, né, ao meu parceiro. Então, esse livro abriu muito a minha mente pra isso, sabe? Eu comecei a perceber que o Alexandre, ele gostava, era assim que ele ia se sentir amado. Tem esposo que pode chegar em casa e a casa tá uma bagunça, ele se sente amado de outra forma. Mas o Alexandre não, a linguagem de amor dele é atos de serviço. Então ele se sente amado quando eu faço coisas pra ele, ele nota que eu faço as coisas pra ele. Logo depois que a gente começou a ler aquele livro ali, que eu me apaixonei, eu gostei muito, a gente comprou esse livro aqui, que é Linguagens de Amor, também do Gary Chapman, só que são leituras diárias. Então, ele vem 365 dias para você ler uma mensagem por dia. Confesso pra vocês que a gente não lê todos os dias, porque tem dia que a gente acaba dormindo lá no sofá mesmo, assistindo filme e tudo mais. Eu não tenho televisão aqui no meu quarto, foi algo que a gente não quis colocar desde o começo. Então tem dia que a gente acaba tombando e dormindo lá na sala. Então a gente acaba não lendo, mas a gente lê quase todos os dias. Por exemplo, hoje que eu tô gravando pra vocês é dia 19 de julho. Dia 19 diz assim: ouvir para desenvolver intimidade. Esse é o tema de hoje. Daí o que acontece? Aqui no livro ele diz o tema, ele dá um versículo bíblico. Esse tá em Jeremias 29:13. Ele dá uma explicação do versículo, fala alguma coisa pro casal, dá um conselho pro casal. E embaixo ele traz uma oração que é pro casal fazer junto. Então aqui, ó, quais são as recompensas por ouvir o seu cônjuge, né, o seu parceiro? Ouvir é a porta de entrada do coração e da mente do parceiro. Deus disse a Israel: conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Mas como Israel poderia saber que estava na mente e no coração de Deus? O versículo 13 e 14 deixam claro que o povo encontraria o Senhor quando o buscasse de coração. Deus queria que Israel conhecesse os pensamentos divinos, mas Israel precisava ouvir.
O que você está fazendo para tentar conhecer os pensamentos e sentimentos de seu cônjuge? Ouvir é a chave para a boa comunicação. Não condene seu cônjuge por não falar muito. Em vez disso, faça perguntas e a seguir escute as respostas. Elas podem ser curtas no início, especialmente se ele não for de falar muito. Mas assim que perceber que você está realmente interessado, então ele vai revelar o que está pensando. Receba os pensamentos do seu parceiro como interessantes, desafiadores ou fascinantes, e ele vai falar mais. Ouvir a Deus vai levá-lo para mais perto do coração dele. Ouvir seu cônjuge produzirá o mesmo tipo de intimidade. Daí embaixo ele traz uma oração para o casal fazer junto. Então, esse livro também ajudou muito a gente. Bom, e como que o livro começou a me ajudar em todo esse processo? Com o livro eu consegui entender o que realmente era atos de serviço. Eu comecei a perceber que eu tinha que fazer aquilo com amor, fazer aquilo com vontade, sabe? Não porque era obrigada, não porque era somente necessário. Fazer realmente pelo bem da minha casa, do meu esposo, do meu casamento. Então eu comecei a fazer, demorou muito, gente, não é algo fácil, não é algo que é assim que acontece. Algo que eu comecei a fazer e que realmente me ajudou muito era anotar as coisas. Então eu anotava na agenda, por exemplo, hoje eu limpei a geladeira dia 18 de julho. Então, eu demorava mais ou menos um mês pra dar aquela geral de novo na geladeira, né? Então, eu ia lá na minha agenda no dia 18 de agosto e anotava limpar a geladeira. Era assim, sabe? Coisas desse tipo. Então, no dia que eu limpava os vidros da casa, era dia 18 de julho. Dia 18 de agosto eu tinha que limpar os vidros da casa de novo. Então era assim que eu fazia. Depois eu comecei a criar tabelinhas e tudo mais que vocês viram, mas foi bem depois. No começo eu anotava assim no dia mesmo, sabe? Eu sempre usei agenda e sempre gostei de usar a agenda. Então a agenda me ajudava bastante, porque eu anotava assim, sabe? E na época eu trabalhava fora, né? O Xande sempre me ajudou muito, assim, com a limpeza do dia a dia da casa. Ele fazia janta, ele fazia almoço, ele lavava louça. Então o Xande me ajudou muito nisso também. Mas é óbvio que eu também anotava as minhas coisas no meu dia a dia. Então eu anotava que... Porque muitas vezes a gente esquece, sabe? Então eu anotava que eu tinha que recolher roupa, que eu tinha que botar roupa pra lavar, que eu tinha que trocar os lixos, saquinho do lixo, sabe? Esse tipo de coisa que eu fazia e realmente começou a me ajudar muito. Bom, fora o livro, fora anotar realmente as coisas na agenda, né, que é a segunda coisa que realmente me ajudou muito, e depois da agenda eu passei para as listas, que também me ajudaram muito. Uma terceira coisa que me ajudou muito foram os vídeos, principalmente os vlogs do dia a dia e de casa. A primeira pessoa que eu comecei a assistir e que eu me apaixonei da forma que ela cuidava da casa dela foi a Lavanda Flowers. A Lavanda eu acho que foi uma das primeiras pessoas que começou com vlogs aqui no YouTube. Desde que um tempo que ela estava no Japão, já ela começou a gravar vlogs. E se chamava, acho que Minha Vida no Japão. Foi assim que eu encontrei o primeiro vídeo dela, que eu procurava muito no YouTube, Um Dia em Minha Vida. Então eu conheci ela e conheci a mamãe na América. As duas que gravavam Um Dia em Minha Vida. Na época começou a ficar isso famosinho entre as mamães, porque elas queriam mostrar o dia delas com os bebês. Então foi nessa época que eu peguei isso, gente, foi há mais ou menos uns 3 anos atrás. Então, desde então, eu conheci essas meninas, depois eu conheci a Lavanda. A Lavanda, gente, quem assiste os vídeos dela vê. Ela vai lá, ela faz mercado, ela mostra as comidinhas que ela faz, ela mostrava ela fazendo as comidinhas. E ela sempre falava, gente, gentita, ela falava. Já passei aspirador na casa, já fez isso, fiz aquilo outro. E ela falava, a casa estava super suja. E você olhava, você não via sujeira na casa. E ela falava que a casa estava suja. Eu amava ver o cuidado dela com as cachorrinhas também. E ela mostrava, assim, né, nos vlogs. E tudo super ajeitadinho, super arrumadinho. Eu amava ver o cuidado que ela tinha em fazer o jantar para quando o esposo dela ia chegar. Eu amava ver esse amor. E isso me inspirou muito, 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 muito. Logo depois da Lavanda, depois
faz 2 anos atrás, eu acho, em 2013, eu conheci a Ariane Garcia e a Paloma Soares, que foram duas meninas que me ajudaram muito, principalmente a Ariane, que o canal dela é realmente mais voltado pra casada, né? A Paloma também fala muito sobre esse assunto, mas a Paloma também fala de moda, maquiagem e tudo mais, principalmente moda, né? Então a Ari já é mais dona de casa mesmo, né? E depois que eu conheci a Ariane, eu percebi que, poxa, você, sabe, pode ser dona de casa, você pode amar cuidar do seu lar, isso não tem problema nenhum. Principalmente um vídeo da Ariane que ela coloca, que o título é Por que não trabalhar fora? Algo assim, né? Porque eu não trabalho fora. E naquele vídeo eu vi o amor que ela tem pela casa. E eu percebi que era isso que eu queria pra mim também. Então os vídeos me ajudaram muito nesse processo. Depois eu conheci o blog Vida Organizada também, e foi com o blog Vida Organizada, que eu acho que é da Thaís o nome dela, e que foi onde eu comecei a criar as minhas listas. Depois que eu conheci, assim, eu já anotava, né, as coisas que eu gostaria de fazer, mas a Thaís, ela estuda muito sobre isso, ela tem vários métodos de como você criar a lista e tudo mais. Então foi através do blog da Thaís, Vida Organizada, né, que eu falei pra vocês, foi onde eu comecei a criar as minhas listas de faxina, de organização, de dia a dia. Tinha várias listas diferentes, eu amava, assim. Montei um caderninho só pra isso, montei um caderninho de finanças, sabe, pra anotar os nossos gastos. Então eu comecei a me apaixonar por esse meio. Isso foi mais ou menos em 2013. Então foi isso que me ajudou, né? Eu digo que em primeiro lugar que me ajudou realmente foi Deus, porque nas minhas orações eu sempre pedia que eu queria ser a esposa que o meu esposo sempre sonhou em ter, assim como eu queria que ele fosse o esposo que eu sempre sonhei ter. E ele nunca vai me mudar, sabe? O Alexandre nunca vai conseguir me mudar, sabe? Mas eu consigo. Foi isso que eu sempre pensei. Então, com certeza, Deus e as minhas orações foi algo que me mudou, me restaurou. Eu acho que foi através de Deus que eu consegui ler esse livro, As 5 Linguagens de Amor. Então, a segunda coisa que me ajudou muito foi esse livro, foi o Gary Chapman, né, que é o autor do livro. E a terceira coisa, com certeza, foram a agenda e as minhas listas de organização, né? Eu comecei com uma agenda simples, passei por um caderninho, depois comecei com as minhas listas, com as minhas tabelas, que vocês já conhecem e que eu amo. Então, com certeza, foi a terceira coisa que me ajudou muito, muito e muito. A quarta coisa foi ver o dia a dia das meninas, foi ver o dia a dia das pessoas, pessoas comuns, assim como eu, pessoas que amam a casa, que amam cuidar do lar, assim como eu. Então foi algo que me ajudou muito também. Hoje eu assisto várias outras meninas que fazem esse tipo de... que gostam, né, desse tipo de vídeo, que fazem vlogs, que gravam o dia a dia. E foi assim, gente, digo pra você que foi difícil? Foi difícil. Não foi difícil fazer. Depois que a gente começa a fazer, a gente se empolga tanto, porque é tão bom ver tudo limpinho, tudo organizado, mas é difícil entrar aqui, sabe? Entrar na nossa cabeça que a gente tem que mudar e que é bom mudar. É isso que é importante. Hoje, às vezes, assim, eu vejo a vida de outras pessoas e eu fico pensando como elas precisam mudar também, né? Eu vejo pensamentos de amigas, o que elas pensam sobre o casamento, sobre casa, sobre limpeza, sobre esse tipo de coisa. Eu vejo como elas seriam mais felizes se elas mudassem também, né? Mas eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Eu sei que muito disso vocês já conheciam porque eu já tinha falado pra vocês, mas eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido dúvidas de algumas de vocês. Se você tem alguma coisa pra me falar, pra me perguntar, pode me procurar lá no Facebook, tá? Grace Bridge, deu uma foto em que eu estou sozinha e entre parênteses tá testando com, ou também me mandar um e-mail, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe.